Queridos amigos, estamos começando mais uma edição do podcast do Gente que Fala. Nós estamos no ar pela TV aberta às 17 horas. Estamos no Instagram, Facebook e AllTV, do meu amigo Alberto Luchetti. Agora, no YouTube, vocês podem se inscrever e ativar o sininho. É uma grande ajuda para a gente. Minha convidada de hoje é uma pessoa que eu conheço há muito tempo, somos amigos e eu gosto muito dela e admiro. Delegada Rose, deputada Rose, Amiga Rose. Amiga Rose. Isso. Eu vou ler aqui um pouquinho do seu currículo, que é extenso. Se faltar alguma coisa, você me fala. Bacharel em Direito, foi escrivã, foi presidente da Comissão de Administração Pública e da CPI do Sistema Prisional da Assembleia Legislativa de São Paulo, ex-secretária de Estado da Criança, Família e Bem-Estar, delegada de polícia responsável pela criação da primeira Delegacia de Polícia de Defesa da Mulher em 1985, portanto, 40 anos. 40 anos. No próximo dia 6 de agosto completa 40 anos. Parabéns. Muito obrigada. Deputado estadual por 4 legislaturas. Foi presidente da Comissão de Segurança Pública. Foi professora na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. Foi presidente do Rotary Club de São Paulo, Seção Norte. Presidente de gestão 21/25 do Conselho Estadual da Criança da Condição Feminina. Condição Feminina. Membro do Conselho Estratégico do Movimento Mulheres da Verdade. Membro da Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica. Palestrante em ciclos e seminários do Brasil e também fora do Brasil. Quanta coisa, hein? Bastante coisa, né? Parabéns, Rosemarie. E sempre mantendo a sua... eu acho você uma pessoa muito simples, super agradável e admirável. Viu? Eu agradeço muito. Você sabe que a recíproca é verdadeira. É sempre muito prazer estar com você, né? Muito obrigado. Eu aproveito para perguntar um pouquinho. Eu até escrevi porque o nome dele é complicado, seu marido, o Bizarria. Bizarria vai bem, graças a Deus. Ele é coronel reformado da Polícia Militar. E atualmente ele faz as suas consultorias sobre segurança, trabalha um pouquinho nessa área, porque quem é dessa área não abandona, né? Então ele faz um pouco isso, mas está muito bem. Hoje preside o Rotary Club São Paulo Norte, que é o meu clube. Então, graças a Deus, ele está ótimo. Bizarria é espanhol? Olha, eu não sei o que é a família Bizarria, mas eles não têm nada do estrangeiro. A gente brinca porque o primeiro nome dele é Raugeston. É Raugeston Bizarria Dias. Sim. Ninguém chama pelo primeiro nome, então fica sempre como Bizarria, exatamente. Mais forte, né? Mais forte. O nome é mais forte. Você nasceu em São Paulo? Sou nascida, criada e moradora na Zona Norte de São Paulo, somente há 76 anos. 76 anos. Bons momentos da sua infância lá? Muito bons momentos. Quando a infância era infância, né? Que você conseguia brincar na rua, pular amarelinha, jogar peão, né? Que você conseguia ir para a escola e voltar com tranquilidade. Eu sempre estudei em colégios públicos. E era muito bom, a gente aprendia muito e brincava muito também. E tinha, graças a Deus, uma família muito unida, muito querida. E a gente só teve da minha casa, dos meus pais, os melhores exemplos. A família é super importante. Sem dúvida nenhuma. Só que essas brincadeiras que você fazia, a gente não vê mais, né? Infelizmente. Hoje todo mundo fica dentro de casa, ou na televisão, ou nos joguinhos. E às vezes os pais não conseguem controlar aquilo que os filhos estão vendo. E eles acabam vendo coisas que não são boas para a idade deles. E aí nós acabamos criando crianças e jovens mais revoltados e que fazem muita besteira, infelizmente. Delegada Rose, você é casada e tem filhos? Não tenho filhos. Sim. Não tenho. Sou casada, mas sem filhos. Sei. O que te motivou a escolher o direito para o seu estudo?
Olha, eu sempre fui uma pessoa que sabia o que queria desde o começo. Então, quando eu estava no ginásio, eu resolvi que eu queria fazer o curso normal. Naquela época tinha normal ainda, eu queria ser professora. Curso normal. No normal, eu decidi que eu ia ser advogada, né? Meu pai já era policial na época e eu queria fazer o curso de Direito. E quando comecei a fazer o curso, em função da profissão do meu pai, ele era investigador de polícia, nós convivíamos dentro da nossa casa, os nossos amigos eram todos policiais, abri um concurso para escrivão de polícia e eu me inscrevi. Passei e fui fazendo a faculdade. Me formei em 1976, abri o concurso para delegada de polícia e eu fui fazer o concurso para delegada de polícia e passei também. Sempre e me gostou tornei de polícia? delegada. Sempre gostei. Da área do direito, principalmente o direito penal, né? De você defender as pessoas, de você batalhar pelas pessoas. Durante a sua trajetória acadêmica, houve algum tema que despertou especial interesse? Eu sempre gostei muito de direito penal e processo penal, Sei. que era a área que eu trabalhava mais. Então, visitar, assistir aos júris nos fóruns, né? Visitar as delegacias para fazer os nossos estágios, eu sempre gostei disso. A área que mais me chamava a atenção era a parte penal, processo penal e direito penal. O seu primeiro trabalho qual foi? Olha, bom, meu primeiro trabalho, eu fui professora de pré-primário. Depois eu fui recepcionista no Serpro, que ficava ali no centro da cidade. Sim. Depois eu trabalhei no Banco Itaú América. E aí acabei fazendo concurso para escrivã e delegada de polícia. Eu também comecei em banco, como office boy. Abria a porta, fechava a porta. Então, até entrar para o jornal de bairro lá de Santo Amaro. Aí eu fui em frente, segui a carreira. É muito interessante quando eu me lembro no meu trabalho no Banco Itaú, eu trabalhava no setor de contas correntes. Então, o que a gente fazia? Hoje não deve mais nada disso, né? Mas o que eu fazia na época? Tá, as agências mandavam ali para a central o movimento. Então, todos aqueles papéis, os cheques e tal. E nós ali, naquele setor de conta corrente, separávamos toda aquela documentação para passar para ir para ser... eu não sei como é, hoje é digitalizada. Na época, eu não sei como é que era, como é que eles faziam. Mas era esse o nosso trabalho. E o cheque hoje não se usa mais? Não se usa mais. Hoje ninguém nem tem cheque mais, né? Como delegado e parlamentar, você viu perto o funcionamento do sistema prisional, né? O que mais precisa mudar para que ele cumpra seu papel na reeducação e reinserção na sociedade? Pergunta difícil, Fausto. Pergunta muito difícil. Eu sei, é complicado. Eu fui na minha época, enquanto parlamentar, eu fui deputada estadual durante 4 legislaturas. 4 mandatos. Durante esses mandatos, por 2 vezes, uma em cada mandato, eu fui presidente da CPI do sistema prisional. Sim. Então, eu fui para dentro do sistema prisional. Eu conheci lá dentro, eu conversei com os presos, conversei com os funcionários, conversei com todo mundo que trabalhava na área. É muito difícil. Uma das coisas que eu faria, né? Preso tem que trabalhar. Não é todo preso. Se fala muito que preso trabalha, mas não são todos que trabalham. Você não tem condição de fazer com que todos trabalhem. E deveria ter, por exemplo, no sistema prisional, nas cadeias, tinham que ter lá o setor, eles próprios fazerem a comida deles, lavar suas roupas e fazer as suas próprias coisas. Eu me recordo quando aqui na penitenciária nossa, que foi aqui lá de Santana, que depois acabou, Carandiru. O pessoal fazia a sua própria comida, tinha lá o setor de lavanderia, tinha lá, eles próprios cuidavam de si. Depois começou essa coisa de vamos fazer um convênio com a empresa que vai levar comida, que vai lavar roupa e tudo mais, e eles acabaram parando até com isso, que eu acho errado. Eu acho que eles deveriam fazer isso. Sabe que é a mente vazia, oficina do diabo. Claro. Depois tentar encontrar para eles algum tipo de atividade maior, no sentido de trabalho mesmo, né?
Porque hoje, o que é o sistema prisional hoje, infelizmente? É o grupo lá do PCC, é o grupo do Comando Vermelho, é o grupo disso aqui, cada um, sabe? Você não pode mandar o preso do Comando Vermelho. Na minha época não tinha nada disso. Nada disso. Todo mundo ia para lá e tinha uma rígida disciplina. Infelizmente, eu digo a você, hoje, muitas vezes, os presos mandam nos pobres dos funcionários. Poucos funcionários, alguns deles não preparados para esse tipo de atividade, que não é fácil você lidar, né, com essa população, com a população carcerária, é muito difícil. Então, eles não têm condição de... não estão preparados para lidar com essa população. Né? São poucos para lidar com 100 presos, você tem 2 agentes prisionais. É uma situação muito difícil. Eu acho que é por Deus, né, que nós não temos maiores problemas de rebeliões e tudo mais, que se de uma forma ou de outra se garante dentro desses presídios uma situação mais ou menos calma, sem rebeliões e sem grandes fugas. É muito difícil o sistema prisional. Com toda a sua experiência, como é que deixaram crescer tanto o PCC? Sabe o que aconteceu, Fausto? Na minha opinião, Sim. Antigamente, aqui em São Paulo, bandido não tinha nome. Não existia sigla de bandidagem como o PCC, porque você logo cortava o mal pela raiz. Infelizmente, eles foram se infiltrando de uma maneira que o poder público perdeu a mão e não conseguiu segurar. Quando abriu os olhos para ver o que estava acontecendo, infelizmente é um pouco tarde. Você sabe que eles estão infiltrados em todos os segmentos, né? Em todos. Infelizmente, isso está despertando, inclusive, muita preocupação em vários segmentos aí de ter pessoas desses comandos vermelhos, desse PCC infiltrados dentro da sua área. Sim. Agora, eu acredito que a gente não deu o devido valor quando a coisa começou a aparecer. Tinha que ter cortado a cabeça logo de cara e a gente acabou deixando. Quando percebeu, eles já tinham criado ramificações e ficou muito mais difícil de terminar. O Comando Vermelho é anterior? O Comando Vermelho é anterior ao PCC. No Rio. Ele começou primeiro, o Comando Vermelho começou no Rio de Janeiro, antes do PCC criar fama aqui em São Paulo. Então foi uma escolinha para cá. Sem dúvida, sem dúvida. Durante os seus mandatos na Alesp, você viu de perto o funcionamento do sistema prisional. O que mais precisa mudar para que ele cumpra seu papel na reeducação? Você acabou de falar que eles precisam trabalhar. E isso não acontece. Eles saem de lá piores do que entraram. Sem dúvida. O que mais pode ser feito além do trabalho? Já que é muito difícil isso. Fausto, as pessoas têm que entender que pena não é vingança. Pena é para tentar ressocializar. Essa seria, na realidade, esse seria o fundamento, né? O objetivo da prisão. Você ressocializar aquele homem ou aquela mulher que, infelizmente, ideal, hoje né? nós temos muitas mulheres, né? Sim. O ideal seria você ressocializar, você preparar aquele homem, aquela mulher, para que quando saíssem, fossem cidadãos que prestassem serviços aqui para a comunidade, que voltassem a terem família, a conviver, uma nova vida. E não é isso que acontece. Infelizmente, o sistema prisional acabou se tornando uma escola do crime. Ele entra de uma maneira que ele não é, assim, entre aspas, tão perigoso, mas ele sai de lá doutorado em como ser criminoso. Porque ele vai aprender tudo que é de ruim, né? Porque você sabe que é assim, ele entra, ele precisa saber se você vai entrar para a facção ou você não vai entrar para a facção. Você vai vir para o grupo ou você não vai vir para o grupo? Se você vir para o grupo, tem isso. Se você não vir, você tem as consequências. Então, ele acaba sem querer, mesmo sem querer, entrando no grupo. E vai se doutorando em criminalidade. Essa coisa da visita íntima. Gente, pelo amor de Deus, é uma coisa horrível. Quantas crianças, bebês que foram, vamos dizer assim, concebidos dentro de cadeia, naquela separação de cortininha ali.
E outra, às vezes não são nem as esposas deles. Eu estava lendo no jornal recentemente que aquele Brennan, né, aquele que foi a... Ele tem na relação dele um monte de casamentos, entre aspas, para poder dar entrada para as mulheres com os quais ele vai ter a visita íntima. Como pode isso? Aí aquelas mães que levam aquelas bebês, aquelas criancinhas para dentro da penitenciária, para visitar marido, e vão ter relação... Sabe, eles dizem às autoridades que o fato de você liberar a visita íntima, você diminui um pouco a agressividade do preso. Mas, na minha opinião, tinha que acabar com isso. Tinha que acabar com a história da saidinha. Você... É uma falta de controle tamanha que você lembra quando eles autorizaram a Susana Richthofen a passar o Dia das Mães em casa, imagina. E ela tendo mandado matar o pai e a mãe. Então você vê que não tem controle. O pessoal que vem para saidinha, mas saem 10 mil, só 10% ou 15% que não voltam. Poxa vida, mas esses 10, 15% refletem 100, 150 que vão continuar assaltando e matando aqui. Então, a cada saidinha ficam, vamos dizer, 100, 200 que não voltam, que ficam aqui fugitivos, assaltando, matando, estuprando pessoas. Delegada Rose, para onde nós estamos caminhando? Olha, eu estou achando que nós estamos caminhando para um futuro muito ruim. Eu não sou uma pessoa pessimista, não sou. Eu sou uma otimista, eu acho que tudo tem jeito, eu acho que a gente consegue melhorar, mas eu não tenho sentido, principalmente nos tempos atuais, principalmente por parte das autoridades que deveriam dirigir os destinos desse país, desse estado, desse município. Eu não tenho sentido que eles estão fazendo algum trabalho para que o nosso futuro melhore. Porque a cada dia que passa, a situação está mais difícil. A cada dia que passa, aumenta mais o número de pessoas na rua. E muitas delas que vão para a rua não vão porque são aquelas viciadas como nós temos, mas pessoas que foram despejadas, que não conseguiram pagar seu aluguel, que perderam seu emprego, né? Então essas pessoas acabam indo para a rua. Então eu olho e vejo a nossa juventude, Fausto. A nossa juventude sem objetivo, sem foco. Garotos aí com 24, 25 anos que já deviam ter se formado, que já deveriam estar trabalhando, sendo sustentado pelos pais, ainda repetindo o ano em faculdade, sem querer trabalhar, sendo sustentado pela família. Sem objetivo nenhum na vida. Então, que futuro que você pode esperar? É difícil, né? Muito difícil. E agora está acontecendo também um negócio terrível em São Paulo, que é a depredação de ônibus, né? O que seria isso? Olha, eu estava acompanhando outro dia uma reportagem, você sabe que são mais de 300 ônibus só na semana, nesse final de semana, na semana passada. Num dia foram 47 ônibus depredados. Chegaram a jogar pedras naquelas peruas que transportam deficientes. Exatamente. Dizem, eu ouvi, Fausto, eu não sei se isso é real ou não, né? Que isso seria uma espécie de uma disputa de grupos na internet para ver quem faz mais desse tipo de ação, quem joga mais pedras, uma coisa assim. Ouvi, não sei se isso é verdadeiro. Mas é um absurdo, porque por mais que a polícia coloque todo o seu efetivo na rua, você não tem como estar em todos os pontos dessa cidade enorme, que é a nossa, para ver quem é que está jogando a pedra. 2, me parece, foram presos já, e outros tantos serão, se Deus quiser, né? Você chegue nos outros, você consiga encontrar. Agora, é um perigo você estar saindo cansado do seu trabalho. Você está indo para a sua casa num ônibus e, de repente, como aquela moça que estava sentada e tomou uma pedrada no rosto. E aquela pedrada num veículo que carrega deficientes, gente, é o fim dos tempos, né? É difícil da gente acreditar. Mas a polícia está agindo. Aliás, não dá nem para acreditar, né? Não dá para acreditar. Mas uma coisa que eu tenho visto, a polícia está agindo e ela vai pegar. 2 ela já pegou. Através desses 2 eu tenho certeza que vão pegar muitos mais e vão chegar à raiz desse problema rapidamente. Sim.
A violência de gênero ainda é um problema grave no Brasil, né? Quais as políticas públicas ou medidas legais você, delegada Rose, acredita que precisam ser reforçadas ou criadas? Bom, você sabe que nós falamos disso no início, agora em agosto a Delegacia da Mulher completa 40 anos. A Delegacia da Mulher foi a primeira política pública para o atendimento de mulheres vítimas de violência que existiu não em São Paulo, que existiu no Brasil. Nós não tínhamos nada. Para você ter uma ideia, nós não tínhamos números de mulheres que apanhavam, não havia estatística, né? Porque aparecia um caso, por exemplo, na cidade de Tiradentes, outro caso no Embu-Mirim, mas aquilo não representava na realidade o que acontecia dentro das casas. Quando a Delegacia da Mulher começaram a realmente aparecer os números, aparecerem os casos. No primeiro dia de atendimento, nós tivemos mais de 500 mulheres aguardando para serem atendidas. No primeiro mês de atendimento, foram 2.000 boletins de ocorrência de lesão corporal. Então, a partir da delegacia, a delegacia mostrando esse número, começou também a querer as outras políticas públicas para ajudar. Assistência social, atendimento jurídico, atendimento psicológico, que justamente uma mulher, muitas vezes, ela chegava à delegacia com a sua autoestima tão baixa que ela não conseguia sequer contar o que estava acontecendo com ela. Então, ela tinha que primeiro ter um atendimento psicológico para depois você fazer a parte criminal. Então, o atendimento psicológico. Tivemos o primeiro abrigo para mulheres vítimas de violência. Depois, em 2006, nós tivemos a nossa grande vitória, que foi a Lei Maria da Penha, a sanção da Lei Maria da Penha, que fazia um atendimento à mulher no seu contexto geral, colocando o tipo de violência, onde ela acontecia, medida protetiva, tudo. Temos hoje muitos abrigos para mulheres vítimas de violência. Temos muitas ONGs que trabalham para atender mulheres vítimas de violência. Veja, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um equipamento maravilhoso, que fica aqui no Cambuci, na Rua Vieira Ravasco, número 26. A mulher entra ali, ela tem o atendimento policial com a Delegacia da Mulher, ela tem o atendimento com assistente social, ela tem atendimento psicológico, ela tem a Defensoria Pública, ela tem o Ministério Público e tem a juíza. Tudo num único espaço. E agora, brevemente, vai ter também uma parte do Instituto Médico Legal, para que ela possa fazer o seu exame de corpo de delito ali também, sem sair. Por que eu estou te dizendo isso? Com toda essa rede que a gente tem hoje de proteção à mulher, tanto das leis quanto de equipamentos, por que cada vez que a gente vê uma estatística, a gente vê que está aumentando? O que falta? Onde é que nós precisamos melhorar? O que nós precisamos fazer? O feminicídio, que é o assassinato de mulheres em função principalmente da violência doméstica, teve um aumento exponencial. Gente, então me explica, por que, se a gente tem tudo isso, por que está acontecendo? Dentro de casa também é o maior número, O né? lugar onde a mulher corre mais risco de vida é dentro da sua própria casa. Que coisa, né? É a pior, é terrível você dizer isso, né? Agora, onde você melhora? O que eu faria? Primeiro, eu melhoraria as portas de entrada. Quais são as portas de entrada? Delegacia e hospitais. Então, eu faria um trabalho de sensibilização com essas portas de entrada. Trabalharia o investigador, o escrivão, a escrivã, investigadora, delegado, o médico, a enfermeira, a atendente, no sentido de que, quando uma mulher chegar até eles nessas condições, eles, em primeiro lugar, têm que ter um acolhimento. Eles têm que acolher essa mulher, têm que ter uma empatia de poder ajudá-la sem fazer pré-julgamento. Essas medidas protetivas funcionam? Funcionam, Fausto, funcionam. Mas às vezes fica difícil. Mas como é que a polícia pode dar conta? Nós tivemos um caso, uma moça que apanhou, foi denunciar, saiu de casa, tinha medida protetiva e ele jurou matá-la, tá? Ela era caixa de um supermercado. Passado algum tempo, ao meio-dia, num momento de que o supermercado estava lotado, tá?
Esse cara chega com uma arma e atira na cabeça dela. Como você pode imaginar que ele ia fazer isso? A gente sabe, ela tem a medida protetiva de afastamento e tal, mas como que você pode impedir uma situação como essa? A polícia teria que ficar do lado dela o tempo todo. Difícil, mas ela funciona porque, veja só, quem tem medida protetiva pode instalar no seu celular um aplicativo chamado SOS Mulher. Sim. Ele não pode chegar perto dela. Se ela o encontra, se ele vem até ela, se ele vem na porta da casa dela, ela aciona aquele aplicativo, vai um sinal para uma central. Essa central entra em contato com a viatura que estiver mais próxima dela, da ocorrência, e prazo de 5 minutos ou até menos, uma viatura chega no local e prende esse agressor. Hoje nós temos cadeia aqui em São Paulo lotada só de homens que descumpriram medida protetiva. As pessoas não sabem disso, mas existe cadeia que só para quem descumpriu medida protetiva. E está lotada. Tá? Porque eles pensam que é brincadeira, vão lá e acabam sendo presos. Sim. E dá prisão mesmo. Então, as medidas protetivas, elas são importantes, mas às vezes elas não conseguem coibir um feminicídio como esse que eu acabei de contar para você. Sim. Agora, eu estou falando das portas de entrada, porque uma mulher que está sofrendo violência, que chega numa delegacia e é mal recebida, tipo, o que você fez para o teu marido te bater? Essa é a pergunta que faz. Como que pode? Você já tirou 50% da credibilidade dela naquele órgão que vai atendê-la. Ou você vai num hospital, o agressor vai junto com ela, o médico está vendo que ele foi o agressor, mas não fala nada. Atende a mulher e não pede para o cidadão sair fora para ele orientar a mulher. Então, você tem que melhorar essas portas, porque essas mulheres são candidatas ao feminicídio. Tá? Você tem que reforçar as estruturas humanas, né, os recursos humanos, principalmente das delegacias da mulher existentes. Nós temos que ter mais funcionárias e nós temos que, na medida do possível, fazer que todas possam funcionar 24 horas por dia. Porque a agressão acontece a qualquer hora. A gente tem que ter uma abertura maior no Ministério Público e do Judiciário para que os julgamentos sejam mais rápidos e as penas realmente aconteçam, que punam esses agressores. Então, são essas estruturas que eu acredito que precisariam ser reforçadas, porque a rede nós temos. E essa história de que a polícia prende e o judiciário solta? Bom, a polícia prende e a audiência de custódia solta. Agora não é mais a justiça solta, é a audiência de custódia. Audiência de custódia. É um absurdo o que está acontecendo. A audiência de custódia, quando ela se pensou e ela foi criada, ela tinha razão de ser. Você pega uma pessoa que comete um furto, é presa em flagrante por um roubo sem violência, sem nada, pela primeira vez, né? Tem ficha limpa, não tem nada. Então, a audiência de custódia vai verificar a situação dele, se precisa colocá-lo dentro do sistema prisional ou se dá para fazer alguma coisa fora para que ele não se corrompa mais. Tudo bem, né? O que a audiência de custódia faz hoje? Primeiro, ela quer saber se a polícia bateu nele, né? Se ele foi bem tratado pela polícia, tá? Se correu tudo bem, dá cafezinho para ele, tá com frio, quer que eu diminua o ar-condicionado, tá? Aí você pega a pessoa que naquele momento, vamos dizer, cometeu um roubo sem violência, sem nada, mas a ficha dele é quilométrica. Na ficha dele tem assalto, tem latrocínio, tem tudo. E o juiz não vê isso. O juiz está julgando-o por aquele crime que ele cometeu ali, mas e a folha dele? Põe esse homem em liberdade. Colocou em liberdade um narcotraficante, na realidade, que tinha sido pego com não sei quantos quilos de cocaína, mas que como não tinha sido feito direito à apreensão da cocaína, ele foi para a rua e teve que ir devolver a cocaína ainda. Então, eu acho que essa audiência de custódia, ela veio reforçar essa coisa de a justiça prende e que a polícia prende e a justiça solta. Só que agora com outro nome. A polícia prende e a audiência de custódia solta.
Audiência de custódia. Você... Como foi a sua experiência de presidir a CPI do sistema prisional na Assembleia? Foi muito interessante, foi muito boa. Porque eu era mulher, né? Apesar de delegada, mas você imagina você entrar em todas esses presídios e essas cadeias do nosso estado de São Paulo, porque eu visitei todas. E você entra lá, você vai conversar com os presos, vai conversar com os funcionários e você entra, é muito interessante a maneira como eles olham para você, né? Sempre achando que mulher não é de nada e tal. E a gente vai deixando que eles acreditem nisso e tirando as informações que nos interessam. Então foi muito interessante, tive a oportunidade de conhecer diretores de presídios muito bons, outros nem tanto, né? Diretores de presídio que tinham um trabalho magnífico, que sabiam como trabalhar com essa população. Risco, né? É um trabalho totalmente de risco, não só para ele, mas também para a família dele. Hoje em dia, com essa coisa desses dos PCCs da vida, eles ameaçam as famílias. E o cidadão que está aqui fora, o bandido que está aqui fora, que ainda não foi preso, é aquele que vai cumprir a ordem que vem lá de dentro para ameaçar a família do agente prisional, do diretor. Então, hoje não é só o funcionário que corre risco, inclusive a família dele está correndo risco. A gente não vê uma luzinha no fim do túnel, não. A gente não quer ser pessimista, mas também não posso tampar o sol com a peneira, não é verdade? O que você está falando... Você foi secretária da Promoção Social e do Menor. Como você vê a importância das políticas sociais no enfrentamento da criminalidade? Você sabe que tudo começa na educação. Tudo começa dentro de casa. Tudo começa nos exemplos que uma criança tem dentro de casa. A Secretaria da Promoção Social e do Menor, que depois virou a Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social, na época, ela tinha sob a sua subordinação a FEBEM, que hoje é a Fundação Casa. Na época, quando eu entrei, lá tinha acabado de acontecer aquela primeira rebelião grande lá na Celso Garcia, que foi aquela coisa que eles praticamente destruíram a instituição. E eu entrei como secretária mais ou menos naquela época e me dediquei muito ao trabalho de conversa. Era na região do Brás, né? Na região do Brás, na Celso Garcia ali. Aí eu me dediquei muito principalmente a reformulação da FEBEM, né? Trouxe os funcionários, conversei com os funcionários, começamos a trabalhar com esses funcionários mais antigos que conheciam bem a situação. Quais os caminhos, o que a gente precisava fazer. A gente trouxe de volta a escola para eles estudarem dentro da fundação. Porque o que a gente acha? A gente acha que você tem que trabalhar esse adolescente infrator na época, né? Hoje eu não diria mais isso. Você tem que começar a trabalhar ele lá dentro, através de educação, através de cursos, né? De esporte, principalmente, porque o esporte salva muita criança, muito adolescente da rua, do crime. O Covas tinha, não sei se você lembra, o Mário Covas, ele tinha aquelas escolinhas de futebol, você lembra? Não, foi antes. Foi antes dele? Na época do Fleury. Foi na época do Fleury? Eu era secretário. Então, as escolinhas de futebol. Meu Deus, quantas vidas de crianças foram modificadas com essas escolinhas de futebol, sabe o né? que aconteceu um dia? Eu acordei pensando na FEBEM, lá que você falou, do Brás ali. Fui conversar com o presidente do Corinthians. Olha, eu quero fazer um evento lá dentro da FEBEM, com o Corinthians e tal. Quantos titulares o senhor pode me mandar? Eu vou mandar 3 titulares. E aí, bom, eu liguei para o governador, pedi autorização, né, dele. E olha, vai ter perigo de uma fuga em massa e tal. Olha, delegada Rose, foi um evento tão bonito. O Corinthians chegou naqueles ônibus deles, a molecada queria dar a mão para os jogadores, bater papo com os jogadores e tal, e depois jogar futebol.
Claro que nós pedimos para que o Corinthians jogasse um pouquinho retraído, para não golear os meninos de lá. Mas aí eu fiquei conhecendo a FEBEM. Lá tem alfaiataria, lá tem mecânica, lá tem funilaria, né? Não tem mais. Então, tinha, isso na época tinha. Tudo isso. A gente reativou depois Joaquim daquela... Vilaça era o presidente. Eu era secretária. Isso mesmo. Eu era secretária. A gente reativou. O Joaquim conseguiu colocar tudo em andamento de novo, que estava lá a parte da mecânica jogada, ele reativou, ele trouxe parceiros para ajudar lá dentro, né? Você acredita, Fausto, que nós conseguimos, através de uns pastores, né, da igreja evangélica que pediram permissão para ir fazer um trabalho lá dentro? Esses pastores entraram, ficaram lá muito tempo e nos convidaram, enquanto secretária e tal, para que a gente fosse lá, porque com a supervisão deles, os meninos mais perigosos haviam reconstruído uma capela que tinha sido destruída na rebelião. Aí falaram, mas como que vocês vão para lá? Isso é um perigo e tudo mais. Fomos sem nenhum tipo de segurança a mais do que a segurança da FEBEM. Você precisa ver que coisa linda. Aqueles jovens entravam todos, né, em fila, com as camisetas brancas e os pastores junto, cantando, louvando. Era assim, uma coisa indescritível o trabalho que tinha sido feito lá. E isso com o Joaquim, já fazendo, cuidando. Sim. E cuidando, como eu te disse, reativou aquela parte da mecânica, da alfaiataria, do curso de educação mesmo para eles, de 1º e 2º grau, tá? Para poder ajudar. Eu também vou dizer, vamos ser honestos, a periculosidade daqueles jovens, comparada à periculosidade dos jovens de hoje, eles eram de menor periculosidade. E na época eram considerados os piores. Sim. Hoje, infelizmente, eu acho que a periculosidade é maior. Mas isso não impede de se tentar fazer trabalho com eles. Porque você vai largá-los aos 18 anos lá fora, ou então até menos, e vai largar de que jeito? Eles só vão se mudar da Fundação Casa, vamos dizer assim, para um presídio. Porque é o que resta, né? Se você não prepará-los. Então, essas atividades, tipo você levar os jogadores do Corinthians lá, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague, né? Tinha televisão rodeando, e câmeras rodeando todo o campo de futebol. Chamou muita atenção da imprensa. Imagina, não houve problema nenhum, foi tudo certo. O Joaquim só pedia para eu não ir de gravata, porque eu entrava nas celas para conversar também. Não vá de gravata, porque se houver algum problema, eles vão te vencer, né, puxando a gravata. Graças a Deus nunca teve, né? Nunca houve problema nenhum. Aliás, eu chegava lá e eles me perguntavam qual seria o próximo evento. Você sabe que durante... O Maguila eu levei lá para dar palestra. Sábados e domingos, eu e o meu marido íamos para dentro da fundação. Almoçava com os jovens lá. Almoçava lá. Estava sempre presente. Um dia eu levei o promotor da Infância e Juventude, que infelizmente já não está mais entre nós, o Dr. Barra. Falei, Barra, porque o Ministério Público batia na gente direto, né? Falei, Barra, quer conhecer? Quer entrar lá comigo para você ver? Vou. Ai, Fausto, mas foi muito divertido. Eu na frente, no meio dos meninos e tudo mais, e o Barra colado nas minhas costas, achando que a qualquer momento podia acontecer alguma coisa com ele. Quando ele terminou, ele fez um relatório da visita dele ali, que, olha, vou te contar, foi para nós, governo, secretaria, foi maravilhoso. Mas eu andava no meio deles, eu entrava lá na Imigrantes, quando tinha um grupo na Imigrantes, eu entrava no meio deles, ia conversar, ia saber, ia fazer. Graças a Deus, Nunca houve nada. Nunca houve absolutamente nada. Eu acho que, para tudo,
você tem que ter pessoas que têm um pouquinho de sentimento, de vocação, de empatia, de acolhimento, em qualquer coisa que você faça, né? Isso ajuda muito. Eu, às vezes, entrava em celas e eu ia conversando com um determinado garoto, até ele me dizer o que ele tinha feito, por que ele estava lá. Mas isso numa boa. E, às vezes, por coisas que sem muito sentido, né, estavam lá. Tinha alguns perigosos, claro, que assassinaram, que fizeram isso, aquilo. Mas tem que conversar com eles e tem que levar numa boa, porque é só conversando que a gente consegue resolver isso. Só. Quais foram os principais aprendizados ao lidar com o Conselho Estadual da Condição Feminina? Aí se abre um sorriso. O Conselho Estadual da Condição Feminina, ele foi fundado na gestão do Franco Montoro em 1983, tá? E ele, através das conselheiras da época, Zulaê Cobra Ribeiro, Ruth Cardoso, Ruth Escobar, Cida Medrado e tantas outras, trabalharam muito para que existisse a Delegacia de Defesa da Mulher. Na época, eu já integrava esse grupo, né? Era como delegada, já integrava esse grupo e acompanhei o trabalho delas para que nós pudéssemos ter a Delegacia da Mulher. Então, veja só, o Conselho foi o primeiro órgão que o Montoro criou. Esse conselho trabalhou pela criação da Delegacia da Mulher e eu acabei, 3 anos depois, que foi em 83, 2 anos depois, tivemos a inauguração da Delegacia da Mulher, onde eu fui a primeira delegada, e depois de muitos anos eu volto para ser presidente desse mesmo conselho, né? O nosso conselho é composto de 32 mulheres, são 21 da sociedade civil e 11 do governo. Nós nos reunimos uma vez por mês e o que nós fazemos? Nós fazemos a ligação da população com as autoridades na discussão das políticas públicas de mulheres. Sim. Nós fazemos a fiscalização, nós entramos em contato quando há problema para saber que tipo de apoio ou que tipo de ajuda nós podemos dar para determinados problemas, né? Pensamos em projetos de lei, pensamos em ações, levamos essas ações para as secretarias indicadas tal, e acompanhamos o andamento de tudo isso. Hoje eu estou já pela 4ª vez na presidência do Conselho da Condição Feminina. Parabéns. Tenho uma equipe de conselheiras valorosa, muito boas, que gostam do que fazem, representantes da OAB, sindicatos, advogadas, nós expandimos um pouco mais para o interior. Então eu tenho gente de Araras, eu tenho gente de Jaú, eu tenho gente de Limeira, conselheiras, né, que vêm para cá uma vez por mês para a gente conversar. E nós estamos trabalhando muito para que os conselhos municipais da mulher sejam implantados e também os organismos de política para mulheres, como a Secretaria da Mulher ou as coordenadorias da mulher. Esse ano nós estamos trabalhando nas conferências da mulher. As municipais, a estadual, que vai acontecer agora em agosto, e a nacional, que vai acontecer no final de setembro. Então, a gente está assim, bastante ativa nos trabalhos e tem muita coisa para a gente fazer, né? Não só na área da violência, mas a área da violência é que mais chama a tua atenção. Mas tem na saúde, no trabalho, em várias áreas. E a gente tem, para você ter uma ideia, o nosso conselho criou, inclusive, um prêmio, né? Que é o troféu, a homenagem a Ruth Cardoso, né? O troféu Ruth Cardoso, sim, que a gente dá uma vez por ano para pessoas ou entidades que se destacaram na luta contra a mulher. Recebeu o nome da dona Ruth, porque foi justamente depois, no falecimento dela, que a gente teve a ideia de criar vamos dizer, essa honraria, e a gente deu o nome dela. Então, a gente trabalha bastante, faz bastante coisa. Você falou em 1980 e poucos, né? 83 foi o conselho, 85 a delegacia. Porque eu fui secretário em 1993 e 94. Enquanto eu fui secretária, eu fui em 92, 93. Primeiro eu fui para assistência social,
que era assistência social e trabalho. Aí o Fleury dividiu, era deputada e me convidou para assumir a assistência social. Em novembro, houve aquele problema na Secretaria do Menor, a Alda acabou saindo e eu respondi pela Secretaria do Menor também. Aí em dezembro ele me falou, fica aí na Menor. Falei, não, então você junta as duas. E eu fico com as duas. E ele juntou, ficou Secretaria da Criança, Família e Bem-Estar Social. E eu fiquei lá até o finalzinho de 93, quando eu voltei para a Assembleia para tentar um novo mandato. Sim, claro. Você teve, como você acabou de dizer, 4 mandatos. Quais os maiores desafios que você enfrentou? Você conseguir aprovar um projeto... Deve ser difícil. É muito difícil. Deve ser difícil. Porque assim, primeiro, é muito difícil você criar projetos, inclusive. Por quê? Porque o deputado estadual, ele fica meio ensanduichado, como eu digo, entre o federal e o vereador. O deputado federal, ele consegue propor projetos que atinjam todos os estados e tudo mais. O vereador, ele trabalha ali na sua base, ele pode propor a escola, ele pode propor asfalto e tudo mais. O deputado estadual, ele praticamente, todas as coisas que ele quer propor tem vício de iniciativa. Não pode vir da Assembleia, tem que vir do Executivo. Então, primeiro, você já tem dificuldade de ter um projeto, né? De apresentar um projeto que não tem o vício de iniciativa. Você pode até apresentar, mas você está fazendo firula. Você está querendo jogar para a tua plateia. Olha, eu fiz isso aqui. Aí aprovou, só que o governador, ele vetou, né? Eu nunca fui deputado de fazer essas coisas, então era muito difícil. Quando você tinha um projeto que você batalhava por ele que você queria, você enfrentava os outros deputados, principalmente da esquerda, que não aceitavam. Então você tinha que compor. Mesmo que fosse bom. Mesmo que fosse bom. Você tinha que compor. Não, eu voto no seu se você votar no meu. Só que o dele nem sempre ia ao encontro dos meus valores, daquilo que era bom para mim. Mas se eu quisesse ver o meu, eu tinha que votar no dele. Então isso é terrível, sabe? Essa falta... Criticam muito os deputados estaduais no sentido de dizer, não, vocês só dão nome para isso, nome para aquilo, criam um dia disso, criam um dia daquilo. Mas não é, gente. A nossa Constituição, ela cerceia muito o direito de trabalho do deputado estadual. Ou ele propõe alguma coisa que é de nível nacional, ou ele propõe uma coisa que é municipal, ou ele propõe alguma coisa que tem vício de iniciativa que tem que vir para o Executivo. Fica no meio. Fica no meio. A gente tem a nossa margem de manobra para projetos é muito pequena. E quando você tem alguma coisa, você tem que trocar. Né? Você tem que votar no dele para ele votar no seu. Aí entra a política. Aí entra a política. É muito complicado. Eu tive sempre um bom relacionamento dentro da Assembleia, tenho ainda deputados muito meus amigos, mas em 2006 eu não me reelegi e confesso a você, não quero mais. Desde que eu não ganhei, né, que eu perdi a eleição em 2006, falei, bom, agora para mim, chega, eu já dei a minha parte. Vou continuar fazendo política, mas não política com mandato. Que político que é? É a arte de dialogar. É o que eu faço. Eu faço política dialogando, conversando, propondo, mas não quero mais política de mandato. O ano que para o ano que vem tem eleição. Tem, o ano que vem tem eleição. Você não se anima? Não me animo. O ano passado, inclusive, eu fui convidada para ser candidata a vereadora. Falei, olha, não quero. Eu agradeço muito pela lembrança, mas meu tempo já passou. Eu não quero. E a mesma coisa, as pessoas às vezes não acreditam, né, que quem foi político não queira se candidatar mais. Então, todas as eleições alguém me procura para convidar para saber se eu quero ir. Então, eu não quero, eu não volto mais. É bom você falar isso para o espectador nosso ficar conhecendo melhor essas questões, não é? É verdade. Que não são fáceis. Não. Está aqui na nossa tela o nosso portal Orbis News. Delegada Rose, minha amiga, está à sua disposição para fazer artigos. Eu tenho artigos aí de pessoas, de personalidades, né, de notáveis, e a hora que você estiver disposta
a fazer um artigo sobre as questões policiais, inclusive, que a gente vive hoje em dia, eu estou inteiramente à disposição, tá bom? Muito obrigada. Eu vou aproveitar para fazer um artigo sobre os 40 anos da Delegacia da Mulher. Tá aí. O que nós avançamos? Quais foram os nossos avanços? Isso né? mesmo. Faz. Que aí você deixa aí no teu arquivo que vai ficar para a história. Publico com muito prazer. Muito obrigada. Como foi a criação em 85, né? 85. A primeira Delegacia de Defesa da Mulher do mundo, que aconteceu aqui em São Paulo. Na época, o que você pensava? Eu pensava que a minha carreira tinha acabado. Olha aqui essa foto impressionante. Olha aí. Impressionante. Essa foi a foto Defesa que marcou, mulher. Na realidade, a minha vida. Olha os brincos, o sapato amarelo combinando com os brincos. E essa placa aqui foi a placa que andou para quando a delegacia mudou daí, hoje está na Casa da Mulher Brasileira também. Aí onde era? Aqui é o Parque Dom Pedro. Aquele prédio que era da prefeitura, hoje é o Museu Catavento, na parte dos fundos. A gente foi trabalhando aqui. Aqui era a porta de entrada. Aqui dentro era um salão grande, né, onde as mulheres ficavam, depois tinha as salas, onde ficava a delegada, a escrivã, a investigadora. E foi assim que começou. Mas quando falaram a primeira vez nisso, eu falei, gente, não tem mulher que apanha, porque eu estou aqui na delegacia da Casa Verde, eu era delegada de plantão. Eu não vejo mulher quase aqui, vem uma ou duas no meu plantão, eu acho que não tem tanta violência, né? E eu tinha um medo danado da palavra feminismo. Os repórteres perguntavam para mim, doutora, a senhora é feminista? Não, senhor, sou delegada de polícia. No primeiro dia, Fausto, de atendimento, quando eu vi esse salão lotado de mulheres, com todas as lesões que você pode imaginar na vida, quando terminou aquele dia, no dia seguinte, quando um repórter me perguntou de novo, doutora, a senhora é feminista? Eu digo, olha, se ser feminista é lutar contra a violência à mulher e contra a discriminação, eu sou a maior feminista do mundo. Porque a palavra tem um peso pejorativo, mas não é. Né? Na realidade, ela não é. E aqui é o meu conselho. Aqui, Fausto, é o meu conselho. Ó. São as minhas conselheiras, a nossa camiseta, aqui também, numa outra reunião. Aqui nós estamos com a ministra da Mulher, né? A nova ministra da Mulher que assumiu. Nós estamos numa conversa com ela sobre a conferência. E aqui é a nossa turminha, ó, tá vendo? As nossas conselheiras maravilhosas que trabalham conosco nas políticas de mulheres. Que é o lugar que você mais gosta. Né? Mas agora nós estamos nos reunindo na Secretaria da Mulher, num auditório da Secretaria da Mulher, uma vez por mês, toda primeira quarta-feira do mês, a gente está lá reunido. Pela manhã? Pela manhã. Ficamos das 9 da manhã até 1 da tarde. E essa turminha boa aí é nossa. E aqui, ó, você viu aquela, né? Olha aquela placa que nós vimos quando eu estava de vestido azul. Sei. Essa foi da semana passada, que eu visitei a Delegacia da Mulher na Casa da Mulher Brasileira. Né? Então, a placa está lá, com quando foi ali, ó, tá vendo? Delegada titular, Rosmari Correia, de Maria Clementina, agosto de 85. Diretora assistente, doutora Maria Clementina de Souza, que faleceu já, infelizmente. Então, aí você vê aquela lá e essa aqui. Até que eu não estou tão diferente, só não estou com brinco amarelo. Tá muito bem você. Nós falamos aqui também do Joaquim, né? O Joaquim também não está mais entre nós. Não está, eu sei. Foi um grande diretor da Eu descobri isso vendo o Facebook. Apareceu uma senhora que eu imaginei que fosse a esposa dele, falando sobre esse assunto, né? Mas eu não tive oportunidade de... Eu também não tive, mas eu soube por uma funcionária da FEBEM de Ribeirão Preto, né, que era minha amiga. Então eu soube, já tinha acontecido, inclusive, o velório, o sepultamento e tal. Também não tive oportunidade. Frequentava muito gente que fala, né? Frequentava bastante, eu me lembro disso. E ele não, na época, não sei se você lembra, quando um secretário era nomeado, mas ele normalmente não podia nomear a FEBEM. A FEBEM, quem nomeava era sempre algum deputado e tal. E o presidente da FEBEM tinha que colocar como seus assessores também pessoas que fossem mandadas. E eu tive liberdade de fazer. Então eu escolhi o Joaquim.
Aí o Joaquim falou, bom, agora você escolhe a sua equipe. Mas eu posso escolher a minha equipe? Claro que você pode escolher a sua equipe. Ele era sociólogo. Que é o qual você vai trabalhar. Então, nós éramos parceiros excelentes, muito bons. Que bom. O Joaquim foi excelente. Ele, para mim, ele era muito amigo meu, então dá muita saudade. E ele dizia que eu invadi a FEBEM com o esporte, na época. Como mulher em espaços tradicionalmente masculinos, o que você aprendeu sobre resiliência, liderança e representatividade? Eu aprendi que o lugar da mulher é onde ela quiser. E eu aprendi que você tem que lutar pelos seus espaços, mas ao mesmo tempo, quando você chega lá, você tem que estender a sua mão para trazer as outras junto com você. Porque aí você junta mais mulheres em espaços de poder e aí você fica forte. Infelizmente, muitas mulheres ascendem a alguns cargos e acabam não dando chance para as outras. Eu, ao contrário, eu subo as outras junto comigo para que a gente possa ser forte. Sim. Não foram fáceis, o caminho não foi fácil, claro que não. Mas com boa vontade, com garra mesmo. E todo mundo quer crescer, você né? tem que acreditar naquilo que você quer e lutar por aquilo. Eu sempre fiz isso. Então, graças a Deus, eu não tive problemas sim, mas facilmente solucionáveis. Você é reconhecida por defender quem mais precisa, sempre. O que representa para você receber prêmios como Mulher Cidadã, Berta Luz e a Ordem do Mérito Militar? É um orgulho para mim isso, realmente é um orgulho. Eu trabalho com muito prazer, eu gosto do que eu faço, mas quando você recebe prêmios como esse, né, pelo teu trabalho, você fica muito contente, se sente orgulhosa, né? Eu me sinto muito orgulhosa, né? Um reconhecimento. Eu me sinto muito orgulhosa por ter recebido isso. Você ministra diversas palestras, né? No Brasil, na OAB e em outros países também. Conferência Nacional das Mulheres em Angola, Parlamento do Mercosul no Uruguai, e Montevidéu e em Medellín também. Como você vê a importância desses eventos? Eu acho que é importantíssimo a gente estar presente, porque eu aprendo com as companheiras que estão fazendo palestras e, ao mesmo tempo, eu consigo levar a experiência prática de alguém que trabalhou, que fez, para melhorar as condições das pessoas que estão conversando comigo. Não delas especialmente, mas para as pessoas para as quais elas trabalham. Né? Com os grupos que vão nas palestras, que ajudam. Tudo, né, delegada? A experiência é tudo. Porque eu não escrevo nada. Tudo que eu falo, eu não vou escrever. É tudo aquilo que eu vivi, que eu vivenciei. 24 horas por dia, praticamente. Então, o que a gente fala de exemplos fáceis e de coisas factíveis de serem feitas, né? Que conselhos você daria para um jovem que sonha em mudar o mundo, mas ainda tem medo ou dúvidas sobre por onde começar? Não tenha medo. Acredite em você. A primeira coisa que ele tem que fazer é acreditar nele. Ela, principalmente. Acredite em você. Acredite que você pode mudar aquilo que você quiser. Faça isso que você vai chegar onde você quer. Anotem esse conselho, é importante. E ela sabe o que está falando, ela tem experiência para isso. Você tem algum hobby? Ler. Adoro ler romances. E como é que você costuma aproveitar o seu tempo livre? Quando eu tenho tempo livre, eu gosto de ficar na minha casa, de pijama, cuidando das minhas coisas um pouquinho, porque dificilmente eu consigo ter essa liberdade de ficar à vontade e tomar conta de alguma coisa. Adoro lavar roupa na máquina de lavar, mas é gostoso, me relaxa, né? Sim. Quando eu tenho tempo de fazer, eu gosto de ficar na minha casa. Ô, Rose, estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Passou tão rápido, numa conversa tão gostosa, né? Tão boa com você. O espectador deve ter percebido muitos detalhes que talvez não tivesse ainda conhecimento, né? Você esclareceu muita coisa. Eu fiquei muito grato com a sua presença e a palavra é sua. Eu é que agradeço, Fausto, estar aqui com você nessa renovação do Gente que Fala, né, que eu frequentei tantos anos. Eu agradeço muito a oportunidade e quero dizer para todos vocês, repetir novamente o que eu disse. Acredite em você, principalmente você, mulher. Acredite em você que você chega lá.
Nunca desista, vá em frente. Teve dificuldade, passe por cima, que você vai chegar no seu futuro naquilo que você deseja. E muito obrigada, Fausto, pela oportunidade que você me deu. Você virá mais vezes aqui, com certeza. Obrigada. E ao nosso espectador, antes de agradecer, eu queria lembrar que o podcast é muito importante para nós. Você entra, se inscreve e ativa o sininho. Nós vamos estar na TV aberta, canal 9 da NET e 8 da Vivo. Facebook, Instagram, todas as redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado também ao espectador que nos deu o prazer da audiência. Até mais.